Meus caros amigos, boa noite, paz e bem a todos. Segundo dia que eu estou gravando para falar sobre a nossa doutrina católica, do nosso catecismo. E hoje eu vou falar sobre a distribuição da matéria. Vamos dar continuidade, aproveitar o tempo, que é 15 minutos de gravação, para que não fique muito longo o vídeo, para que a pessoa possa assistir por completo e não perder nada do nosso encontro, do nosso estudo do catecismo. Vamos embora, vamos começar assim. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento das Sagradas Escrituras, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no discurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e coisas velhas. Lá em Mateus, uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 52. Porque a fé é sempre a mesma, simultaneamente é fonte de luz para sempre nova. Que riqueza do nosso catecismo, a distribuição da matéria, que aqui nos apresenta que um catecismo deve se apresentar com fidelidade de modo orgânico, sendo fiel à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, autêntico, uma herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja. Essa é a nossa fé. Essa é a fé da Igreja. Isso é o que a Igreja ensina. Esses três pilares da nossa fé que nós não abrimos mão. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Tudo que foi ensinado fora do que a Igreja ensina é apenas doutrinas humanas, não a doutrina inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, quando a Igreja fala, é Deus falando através da Igreja. Por isso que devemos observar e respeitar e aceitar com carinho. Quando a Igreja fala algo que você não entende, mas você aceita. Essa é a nossa fé. O católico, ele não pode ter dúvida. Ele não pode duvidar e não pode desacreditar da força do magistério da Igreja. Porque Jesus confiou aos apóstolos a interpretação da sua palavra. E aqui no catecismo nós encontramos essa força da distribuição da matéria do catecismo, né? Uma grande apresentação. E diz aqui que é necessário para ajudar a iluminar a fé das novas situações. Incluirá, portanto, coisas novas e coisas velhas. Então, tudo que está no Antigo Testamento, tudo que está no Novo Testamento e o que está na tradição apostólica é tudo coisa boa. É tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Por isso devemos ser fiel. E vamos continuar aqui para responder esta dupla exigência. O Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes. O credo, a Sagrada Liturgia com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e por fim a oração cristã. Mas
Ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de modo novo para responder às interrogações da nossa época. Que maravilha, né? Então aqui que nós possamos observar. O primeiro catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana é o catecismo dos apóstolos, chamado Didaquê. Foi o primeiro catecismo. Então no ano 1500, o São Pio V, ele fez o catecismo romano, o grande catecismo, que também contém 4 partes, que eu creio, né, a profissão de fé, a vida sacramental, o sacramento, a liturgia, os 10 mandamentos, a terceira parte, a moral católica, a oração e os 7 pedidos do Pai Nosso. Então um catecismo grosso, e foi exclusivamente feito para os presbíteros, os padres, os bispos e para os diáconos. Depois, São Pio X, ele fez um catecismo de perguntas e respostas, que é muito bom, por sinal, para aqueles que estão iniciando agora, tem pouco conhecimento. Então, um catecismo muito bom, São Pio X. E esse aqui é aprovado por São João Paulo II, catecismo amarelinho, que ele é muito fiel ao catecismo de São Pio V, como fala aqui, fidelidade, né? Aqui que está explicando, primeiro plano. É muito fiel ao catecismo de São Pio V. Que maravilha, né? A riqueza da nossa igreja. Assistida pelo Espírito Santo, a igreja não erra. Tudo que a igreja fala, assistido pelo Espírito Santo, é verdade, nós devemos colocar em prática. Continuando. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé. Primeira parte é a celebração e comunicado dos atos litúrgicos. Segunda parte está presente para iluminar e para amparar os filhos de Deus em seu agir. Terceira parte fundamenta nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão. A quarta parte. Que coisa bonita, né? Que coisa boa. A liturgia, ela é a própria oração. A confissão da fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. A graça fruto do sacramento é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve, nas obras está morta e não pode dar frutos de vida eterna. Aqui uma citação da carta de São Tiago, capítulo 2, de versículo 14 ao 16. Que São Tiago fala: a fé sem obra é morta. Então, para que você venha mostrar a sua fé, precisa também das obras. As duas caminham junto, a fé e a obra. E aqui é a riqueza da nossa liturgia, né? Nossa igreja é riquíssima. Tudo que nós procuramos de salvação, nós encontramos na Igreja Católica. E aqui eu não vou ler parágrafo por parágrafo, porque 15 minutos de gravação não vai dar para gravar muita coisa. Então vou pegar as partes mais importantes. Tudo aqui é importante, mas tem umas partes que mais chamam a atenção para que nós possamos nos alimentar cada vez mais no conhecimento. Eu convido aqueles que têm o catecismo em casa também a acompanhar esse estudo do catecismo. Aqui eu estou na página 10. Ainda não chegamos no parágrafo ainda. Passando aqui para a página 11, o valor doutrinal do texto. Diz assim: o Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado dia 25 de junho, e cuja publicação hoje ordeno em virtude de autoridade apostólica. É uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica.
testemunhada ou iluminada pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial, como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama insensatadamente a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombra do reino. Que riqueza esse catecismo nos traz de ensinamento que o nosso Papa aprovou para nossa salvação, nosso crescimento na fé. E aqui a conclusão, na página 12. No final diz assim: no final deste documento que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Mãe, a Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare em sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, neste tempo em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa a luz da verdadeira fé libertar a humanidade da ignorância, da escravidão do pecado, para conduzi-la à única liberdade digna deste nome. João 8, 32. E Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A dar a vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança, na visão de Deus, face a face. 1 Coríntios 13, 12, 2 Coríntios 5, 6, 8. Que maravilha essa conclusão aqui do nosso catecismo. Para começar, o pontapé inicial do primeiro parágrafo, que vai ser na primeira aula. Aqui apenas uma introdução, a distribuição da matéria, que é a segunda live que eu estou gravando, mas vamos iniciar para valer mesmo a partir da terceira gravação que eu vou fazer. Então, a riqueza da nossa igreja. Eu fico tão feliz quando falo assim da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, da Sagrada Escritura. É os três pilares da nossa fé católica. 2000 anos de história, é muita coisa. Aquele que tem dúvida em ser católico, ou em abraçar a fé católica, estuda o Catecismo da Igreja Católica. Tem muitos irmãos nossos aí hoje, que estão evangelizando aí, através das redes sociais, muitos irmãos pastores protestantes, que começaram a estudar o Catecismo da Igreja Católica a fundo, começaram a estudar a patrística, a vida dos santos, e se converteram à Igreja Católica. Os maus católicos de hoje, que não têm conhecimento de doutrina, que não se alimenta da palavra de Deus, é um futuro protestante. E os bons protestantes, que se aprofundam no conhecimento da igreja, quando ele bate de frente com o catecismo da Igreja Católica, quando ele bate de frente com a patrística, a vida dos santos, eles acabam voltando para a Igreja Católica. Aquele que já era antes e aquele que nunca foi acaba abraçando a fé. É riquíssimo isso. A gente vê Scott Hahn nos Estados Unidos, o Eduardo Faria aqui em Minas Gerais, o Daniel Silveira no Ceará, o Paulo Leitão, que é falecido, e outros, o ex-pastor Sidney, tantos outros que abraçaram a fé católica, tanto que atacaram a fé católica, tanto que era anti-Maria e se apaixonaram por Maria. O católico ele tem que ser devoto a Nossa Senhora. Se ele não for devoto a Nossa Senhora, a fé dele é uma fé fraca. Precisamos colocar em prática o nosso viver. Precisamos viver a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Assim como nós alimentamos nosso corpo
para nos manter vivos. Precisamos também alimentar a nossa alma para que nós continuemos vivos espiritualmente, possamos receber a vida eterna. Precisamos nos alimentar da Eucaristia, precisamos nos alimentar da Palavra de Deus e estar sempre em estado de graça. Todos nós católicos somos chamados a viver essa santidade. Então hoje, a segunda aula que eu gravo, é um vídeo caseiro, é um vídeo que não precisa de muito trabalho para gravar, porque é em defesa da fé, mostrando aquilo que a igreja ensina. Não estou preocupado aqui, vai agradar o lado A, o lado B. Quem tem o catecismo da Igreja Católica pode fazer junto comigo esse estudo. É para que nós possamos aprofundar nossa fé, o nosso conhecimento da Igreja Católica. Muitos dos nossos irmãos, por falta de doutrina, se afastam da igreja, se afastam de Cristo, se afastam das vidas pastorais por falta de conhecimento. Então, que nós buscamos nesse conhecimento para que nós possamos viver a nossa fé com fidelidade a Deus, baseado nesses 3 pilares. Amém? E Deus nos proteja, nos guarde. Estável e estou permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.